que me chamou a atenção no episódio. Talvez tenha sido uma das poucas vezes que eu vi a série, e aqui não vai nenhum spoiler, em que a realidade parou de se repetir, ou a realidade retratada no episódio parou de ser repetida. Qual foi a última vez que vocês viram um soldado americano em perigo? Qual foi a última vez que vocês viram uma missão militar com um enviado físico para intervir num país ou numa realidade de outro país, lá na África, no Oriente Benghazi. Médio? Benghazi faz quanto tempo? A Hillary era secretária de Estado do Teve Obama. Foi uma teve tragédia, que Benghazi é. pegou para ela, né. Mas faz quanto tempo isso? É, muito tempo. Teve com Obama Uns o 10 anos assassinato do também. Bin Laden, né. Sim, mas aí era uma missão específica para neutralizar um alvo. Quero dizer, corriqueiramente, assim, qual foi a última vez, talvez Benghazi, que foi uma tragédia, pesou para Não, tem ela, né. filme, né? O filme é bom, hein? O filme é legal. A questão é a seguinte, o que eu quero trazer é o seguinte, naquela época era uma realidade, hoje já quase não é mais. Por quê? Porque se inaugurou um novo tipo de intervenção em conflito, as coisas não se dão mais fisicamente. Tem uma tecnologia chamada drone. 2, cada vez mais esse tipo de... Não necessariamente com a África, né? Porque a África tá depois da onda verde, ela mudou a batida, né? No norte da África mudou a batida, e no Oriente Médio também. Onda Verde, desculpa, não peguei. Depois da Primavera Árabe, desculpa, Primavera Onda Árabe. Verde é o documentário, a Primavera Árabe, né? Que pegou o norte da África também. O que eu quero dizer é o seguinte, tipo, uma tem uma tecnologia diferente, que é o uso do drone, né? O drone, tu vai lá, tu estabelece uma linha de alvo lá, e se tu precisar fazer uma intervenção pontual, tu joga uma bombinha lá, cruel ou não cruel, tu faz isso. E outra coisa é a forma como os conflitos se dão hoje não são mais tão necessariamente presenciais. Hoje eu não tenho dúvida, até tenho lido bastante sobre isso, eu não tenho dúvida que o próximo grande conflito mundial vai ser algo virtual, vai ser... A gente já está assistindo, na verdade, né? As interferências da Rússia no processo eleitoral de outros países, não só dos Estados Unidos, mas do leste europeu. Essa guerra virtual, esse conflito virtual que a gente está vivendo de forma mais intensa, eu não falo só do que está acontecendo nas redes, mas fora disso, guerra de inteligência, vazamento de informações, invasão de sistemas, queda dos sistemas em determinados países. O que aconteceu no Brexit, né, que não foi um conflito, mas foi a geração de uma turbulência a partir daquele direcionamento de opinião, e eu não estou aqui avaliando se o Brexit é bom ou não, mas houve de fato um direcionamento da opinião pública naquele episódio. Eu não tenho dúvida de que os conflitos vão se dar em outro ambiente que não o físico, e cada vez mais nós estamos vendo menos a presença física de militares num determinado país. Por exemplo, qual foi a grande mácula de intervenção militar americana na década de 90? Mogadishu, lembram? Black Hawk Down, né? Bom, vamos falar guerra ao terror, né? Ali, na época retratada, se antecedeu a guerra ao terror, que foi uma coisa... Pô, veio o Afeganistão, veio o Iraque, sabe? Veio depois, né, a Síria, que parecia interminável. Então, ela retrata a série é maravilhosa, o episódio é maravilhoso, tudo mais, mas ela traz um aspecto que cada vez mais nós estamos vendo menos, é cada vez mais incomum ver, como disse o Marcão, soldado num lugar onde os pais não sabem nem o nome, né? Claro que a tecnologia é a grande causadora disso aí, né? Mas a guerra de inteligência, né, que usa a internet, ela é muito viva, né? Sim. Hackers, Porque né, são... hoje quando tu tem um conflito, qual é o grande objetivo? Uma intervenção política
ou para neutralizar alguma coisa que está acontecendo lá. Hoje, como é que tu faz isso? Se não pela via virtual, ou minando aquele país, ou estabelecendo conexões que possam prejudicar a circulação de informação, ou estabelecendo uma nova realidade, né, como querem os russos em muitos casos, ou vazando informações sigilosas, ou colocando, ou botando abaixo os sistemas de operação de um país. Acho que cada vez mais nós estamos direcionando o perfil de conflito que a gente tinha lá no início dos anos 2000, que é o caso da série, e direcionando isso para um outro modelo. Eu não tenho dúvida, gente, que a próxima guerra é uma guerra cibernética. O que a gente vai viver é uma guerra cibernética. Se a gente tiver um conflito generalizado nos próximos... Tomara que não, né? Mas eu não tenho dúvida de que tem determinados momentos que a gente está à beira disso, né? À beira de um conflito generalizado cibernético. Não quero ser apocalíptico aqui, mas é... É que assim, escola, vamos lá, né? A batalha, ela existe ou por ideologia, ou por grana, né? Ou por, sei lá, território, que engloba grana, né? Hoje, assim, com cada vez mais consolidados, tirando alguns países, algumas regiões, assim, mas a gente nota, assim, que as razões que fizeram a Primeira Guerra Mundial, principalmente, né? Porque a Segunda Guerra Mundial é muito do que aconteceu na Primeira, né? É muito o rescaldo da Primeira, né? E aí depois entra as guerras da época da Guerra Fria, né? Também não são mais as mesmas, né? Hoje são poucos as linhas de conflito por territórios, assim, apesar de serem importantes sempre, com mortes e tudo isso, né? Mas assim, a gente também, eu acho que as guerras mudam também porque também não tem mais isso, né? Porque, vamos lá, vamos pensar assim, né? Eu preciso de um território. Eu preciso de um território. Assim, eu tô com um país ali, aquele território é meu porque tem gás lá embaixo, gás natural, sei lá. O drone vai lá para. Aí tem. Eu vou matar quem? Eu tô sendo bem rasteiro. Que treta eu vou fazer para ter aquele território para mim? O que eu preciso para tomá-lo? Né? Para aquele gás ser meu, porque há 700 anos era meu. Aí veio aqui um cara e tomou com a ajuda vou te dar outro exemplo. Se eu quero neutralizar uma célula do Estado Islâmico em, sei lá, botar um hipotético no Paquistão, eu mando um Black Hawk lá, cheio de soldado, ou mando um drone com uma bombinha e aperta um botão? Não, quando tu fez a pergunta, assim, o Estado Islâmico, como é que o Estado Islâmico foi derrotado? O que ele precisa, não foi, que se usou? Não, do jeito que a gente não olha mais os vídeos com os caras vestidos de laranja sendo degolados, né? Ou mortos, né? Isso não existe mais, né? O Estado Islâmico, a ideia Estado Islâmico, quer dizer, a ideia talvez não, mas assim, aquele grupo, com aqueles líderes, sim, aquilo lá acabou. Formato, né? Exatamente, aquela destruição que eles causavam, né? Aquilo ali não existe mais. Claro que tem células terroristas em vários locais do mundo, e o terrorismo ele é cruel porque é aquele ato isolado que tira a vida de inocentes, né? Por provocação, né? Na Europa, qual foi o último grande ataque? Charlie Hebdo? Né? Eu digo grande ataque, né? De repercussão, que parou, que teve hashtag, essas coisas, né? Então, realmente... Depois do Charlie Hebdo, teve lá no sul da França o cara com um caminhão, né? Atropelou várias aí pessoas. Depois, isso que eu ia falar, aí veio a era dos caminhões, né? Sendo jogados em cima de multidões, né? Na Alemanha também. Na Alemanha, acho que na Dinamarca também teve, no país da Europa, né? Agora, isso, claro, isso é um conflito, isso é um ato ali, mas é quase que um ato isolado, né? Não é de um país contra o outro. Então, ou a gente tem velhos conflitos nunca resolvidos, né? Que tá ali míssil cruzando para lá e para cá, ou realmente, assim, né? É uma coisa de inteligência, porque vamos lá, antes estava muito claro quem era um inimigo do outro, né? E hoje, quem é inimigo de quem? Por quais razões?